A gente conversa agora com o economista Eduardo Gianetti. Gianetti, boa noite, que bom tê-lo de volta aqui no Expresso. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Caio. Estou ouvindo muito bem, obrigado. Obrigada, vamos lá, temos muito a conversar. Gianetti, cadê a agenda liberal de Paulo Guedes que não conseguiu aí barrar uma intervenção política? Excelente pergunta, Mona Lisa. Os economistas podem ser mais ingênuos sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia. Paulo Guedes não tinha noção da aventura em que estava se metendo quando acreditou na conversão liberal, há 3 meses da eleição, do deputado Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, durante 30 anos no Congresso, foi consistentemente estatizante, intervencionista, completamente avesso a qualquer medida parecida com uma economia de mercado. Ele votou contra o Plano Real, ele votou contra a quebra do monopólio estatal do petróleo, votou contra a privatização das telefônicas, votou contra o teto de gastos. Jair Bolsonaro sempre foi intervencionista e estatizante. Fez um jogo de cena na campanha. Paulo Guedes foi mais ingênuo sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia e deu no que deu. Eu acho que com essa intervenção na Petrobras e as ameaças de intervenção no setor elétrico e até no Banco do Brasil, caem as últimas ilusões de parte do mercado financeiro de que Bolsonaro representava a chegada de uma agenda liberal na política econômica brasileira. Ele se serviu muito bem da legitimidade que o Paulo Guedes deu a ele durante algum tempo junto a esse mercado financeiro, mas essas ilusões agora acabaram. Ô, Gianetti, a gente viu no começo de fevereiro aquela entrevista coletiva tão ruidosa, inclusive mediada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, com Castelo Branco, com todo mundo ali de áreas importantes, todo mundo junto, dando um recado de que as conversas seriam entre eles e que estava tendo um certo acordo. Aquilo, olhando hoje, parece mise-en-scène. O que você lembra daquele momento e do que foi dito, além de toda a questão, claro, sobre a cobrança do ICMS? Eu lembro, Mona Lisa, que não há nenhuma correspondência entre as promessas da campanha, entre boa parte do discurso no início do mandato, inclusive essa reunião a que você faz referência, e a prática. Eu me lembro de debater com Paulo Guedes durante a campanha, ele falava em tom peremptório de certeza absoluta. Vou privatizar R$1 trilhão no primeiro ano do governo. Vou zerar o déficit primário em 1 ano. Vou fazer a reforma tributária. Nós estamos já para além da metade do mandato, entrando na parte final do mandato, eles sequer apresentaram a reforma tributária que desejam fazer. Nós fomos vítimas de um engodo. Isso tudo foi uma grande farsa. O mais impressionante é que boa parte do mercado financeiro aceitou tudo isso como se a fala, a bravata correspondesse a alguma realidade. Mesmo a reforma da Previdência, muito dificilmente teria saído se não fosse o protagonismo no Congresso, porque a área executiva, a própria equipe econômica ficou completamente omissa e a reboque do processo. Então, realmente, Bolsonaro sempre foi isso que ele está mostrando, que agora, de fato, continua sendo. Intervencionista, estatizante, oportunista, porque faz o discurso de acordo com a conveniência, mas quando ele percebe a sua popularidade caindo, volta ao instinto dele, que sempre foi o mesmo. Corporativismo, intervencionismo, estatizante. Caio Junqueira. Gianetti, na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro está ultrapassando uma linha muito perigosa que presidentes da República cruzam essa linha e sinalizam uma derrocada de governos, tal qual aconteceu com a Dilma Rousseff. Eu falo que essa linha é a provocação ao mercado ou à elite econômica brasileira com intervencionismo. A Dilma, justamente depois de ter feito diversas tentativas de intervenção e ter feito, de fato, intervenções na economia brasileira e ter perdido o apoio da elite econômica e do mercado, da Avenida Faria Lima, que aí começou, sim, uma derrocada dela. O senhor vê esse movimento neste mês
por parte do presidente Jair Bolsonaro, a partir da Petrobras, a partir da promessa de intervenção no setor da energia também? É essa linha que ele está cruzando? Eu acho que ele está passando uma linha, Caio, mas o que está sendo agredido, muito mais do que elite financeira ou Faria Lima, é a própria racionalidade econômica. Uma medida desastrada como essa, da demissão peremptória do presidente da Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, tem muitas repercussões. Uma delas é a desvalorização cambial. A desvalorização cambial com um país que já está começando a enfrentar um problema de novo de inflação, vai jogar mais lenha na inflação. Aliás, a inflação de alimentos é maior do que o aumento do preço dos combustíveis. Daqui a pouco ele vai querer intervir também no preço dos alimentos. Faz parte da mesma sequência, do mesmo enredo. Então, é o desespero. Eu acho que é muito bom o seu paralelo com a Dilma Rousseff, porque a Dilma entrou nesse modo sobrevivência, desespero político, de uma maneira parecida. Virou refém do centrão, de um lado, e virou refém do populismo econômico, de outro. O populismo político, esse Rubicão, o Bolsonaro já cruzou no momento em que ele se sentiu ameaçado pelo Congresso com impeachment e se rendeu ao centrão, coisa que, aliás, também na campanha prometeu que jamais faria. Fez, e fez com total desassombro, né, com total desfaçatez. Agora está faltando e está começando esse enredo a guinada populista na área econômica, na área política. Intervencionismo e descontrole do gasto público, com volta do aumento do endividamento mais um ano no nível em que ocorreu no ano passado, coisa que vai levar o país a uma crise. O que está sendo agredido aqui é a lógica e a racionalidade econômica, e isso leva ao desastre. Janete, a gente ouviu tanto, todas as vezes, a gente trabalha aqui sempre ouvindo todos os lados, aliás, isso é básico no bom jornalismo. E aqui mesmo no Expresso CNN, diversas vezes no ano passado, eu e o Caio entrevistamos tanta gente do governo, tanta gente ali do parlamento, dizendo que essa agenda, então, liberal, essa agenda não era tocada por causa da atuação do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que travou tudo e não tocou absolutamente nada por uma questão ali de embate pessoal. Isso é desculpa ou isso tem um certo respaldo? Tendo a crer, Mona Lisa, que é desculpa, porque como é que você explica a equipe econômica não ter apresentado uma proposta de reforma tributária? Até hoje. Era uma proposta em 3 partes, eles apresentaram a primeira e nunca mais falaram do assunto e nem apresentaram a segunda e nem a terceira. As propostas de reforma tributária que existem no Brasil são do Congresso, não da equipe econômica do governo federal. Privatização não depende de Congresso, depende de Executivo. Não fizeram nada. E toda vez que se aventou uma iniciativa nesse caminho, como ocorreu recentemente com a Eletrobras, caiu o presidente da Eletrobras. Banco do Brasil estava precisando fazer um ajuste como tantos segmentos da economia brasileira fizeram. Programa de demissão voluntária. O presidente do Banco do Brasil levou um pito público do presidente da República, que acha que é do jeito dele, vai fazer do jeito dele e as estatais, quem manda é ele. Então, é isso. Eu não acho que não ter feito a agenda que eles prometeram e que foram eleitos para fazer é responsabilidade do Congresso. E isso é criar um bode expiatório. Pelo contrário, por tudo que eu sei, o Rodrigo Maia era muito afinado com essa proposta e com essa agenda liberalizante. E, no entanto, ela não veio. Ela sequer foi, de fato, proposta e liderada pelo Executivo, como é flagrante no caso da reforma tributária.